E aí, bom demais? Eu sou o Arlindo Armando e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E ó, seguinte, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o framework secreto dos webinários milionários. Vou revelar isso aqui pra você agora, vou te mostrar esse framework todo aqui, passo a passo. Obviamente agora você não está enxergando e agora vai enxergar menos ainda, porque eu vou aproximar aqui e a gente vai passando item por item, beleza? Vamos lá. Webinário. Antes disso, né, antes de entrar aqui nessa etapa de concepção, vamos dar um contexto aqui. Webinário, uma aula ao vivo. Então você convida a galera para uma aula onde você vai compartilhar um conhecimento, faz toda uma construção psicológica ali e no final você faz a oferta do seu produto e vende para aquela galera que está ali te assistindo. Resumo é isso, é uma aula ao vivo. Existe também o conceito de webinário fake, né? É como se estivesse ao vivo, mas ele foi gravado antes. Então tem ferramentas hoje que você consegue simular comentários ao vivo, simular volume de pessoas ao vivo e tudo mais. Num vídeo futuramente eu posso trazer um pouco mais sobre isso aqui para você. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o webinário, levando em consideração o webinário ao vivo, tá certo? Considerando principalmente o webinário ao vivo. Tudo bem que o framework é muito parecido, é quase a mesma coisa, mas enfim, acho que você conseguiu entender aí. A gente tem algumas fases, tá, que a gente vai passar aqui. A primeira fase, quando você decide fazer uma campanha, é a fase de concepção. Então é a fase onde você vai conceber a sua ideia. Nessa fase você vai definir qual produto que você vai vender, você vai definir as datas principais, os marcos principais, qual que vai ser o seu orçamento que você vai investir nesse lançamento e qual que é a narrativa por trás, qual que é a ideia por trás daquele lançamento, tá certo? Então você toma essas decisões aqui na fase de concepção. Então você decide produto, data, orçamento e narrativa. Tem alguns subdetalhezinhos, mas no geral é isso aqui que você precisa começar fazendo. E aí, uma vez que você definiu esses conceitos, né, essa concepção, você vai para a segunda etapa, que é a etapa aqui de captação. Aqui você vai usar anúncios e convite orgânico. Então, anúncios, você vai lá e roda tráfego pago de fato, um Facebook, um YouTube, enfim, você roda anúncio e faz convite, mandando para a página de captura, que eu já vou passar por um exemplo com você aqui. E tem orgânico também, então você já deve ter visto aqueles posts do tipo, ó, dia tal vai rolar o evento, a fórmula da escala, sei lá, e comenta a palavra escala que eu vou te mandar o link para você se inscrever. Então, o nosso expert, ou você que é expert, a gente produz esse conteúdo, faz esse convite, a pessoa comenta, a gente ativa o fluxo do ManyChat, e aí sim a pessoa pode receber o direct com o link para poder se inscrever e geralmente a gente manda para uma página tipo essa aqui, tá? Esse aqui é um lançamento que a gente fez alguns meses atrás, então já está num período aí que eu posso revelar, né? Nem tudo que a gente faz aqui eu posso mostrar, mas esse aqui foi um lançamento de alimentação infantil. Então a headline aqui, o nome do evento foi Reprogramação Alimentar e a headline foi Descubra o segredo das mães que nunca precisam lutar para os filhos comerem e veja como seu filho pode começar a comer melhor já nos próximos 15 dias. Aula ao vivo, 100% grátis, dia 10/4, às 8 horas. No evento online gratuito, Reprogramação Alimentar, você vai aprender um método simples e prático para você aplicar no dia a dia, que atua na raiz do problema. O cérebro do seu filho, clica e se inscreva. A pessoa clicava aqui, abre o pop-up. Aqui tem mais algumas referências, né? Então essa expert aqui já teve mais de 35 mil alunas, então a gente usou isso aqui como autoridade. E aqui algumas objeções, né? Então, ó, sem briga, sem estresse, sem truque, para qualquer idade, não importa a idade, resultado rápido e validado por mais de 35 mil famílias. Então, definimos a data do evento, a gente começa a rodar tráfego orgânico e pago, convida, a pessoa clica aqui, quando ela se inscreve, ela cai no grupo do WhatsApp. Isso aqui é fundamental, porque é o seguinte, existe uma primeira etapa que é a etapa de captação, que é você conseguir o máximo de leads, o máximo de pessoas participando do seu lançamento, qualificadas. Você quer pessoas que tenham interesse naquilo que você vai vender. Precisa ser pessoas qualificadas. Por outro lado, não basta só você captar pessoas qualificadas. Você precisa ter vários pontos de contato. Cada ponto de contato é um lugar que você consegue se comunicar com a pessoa. Então, uma vez que ela clicou nesse botão aqui, colocou o nome e e-mail, ela começa a receber e-mails meus.
é um ponto de contato. Aí eu falo, cara, entra no grupo do WhatsApp, é outro ponto de contato. Inclusive, muito mais importante que e-mail hoje em dia pra gente aqui no Brasil. Então, entrou no WhatsApp, eu posso mandar API oficial pra essa galera, posso mandar mensagem no direct delas usando os números de telefone que eles usaram para cadastrar, ou que eles entraram no grupo do WhatsApp. Posso mandar SMS, posso fazer ligação, que a gente chama de URA. Não sei o significado dessa sigla, mas a gente chama de URA. É uma ligação, oi fulano, aqui é o expert e tal, é uma gravação, obviamente. E remarketing, a gente pode rodar anúncios para essas pessoas. Então, isso são pontos de contato. Quanto mais pontos de contato, melhor. Porque uma coisa é você captar o lead. É esse lead falar, tenho interesse em assistir a sua aula. Outra coisa é você fazer essa pessoa estar presente na sua aula. Isso é fundamental, tá bom? Então, a pessoa entrou no grupo do WhatsApp. Dentro desse grupo do WhatsApp, a gente trabalha uma pesquisa. Vou até abrir aqui esse exemplo. É uma pesquisa para entender quem é o nosso lead que está entrando. Porque por um lado, eu tenho meu público ideal. Por outro, eu preciso entender se eu estou trazendo esse público ideal para dentro do grupo. Às vezes o anúncio está desqualificado, e aí eu preciso entender isso melhor. Então, isso aqui é um lançamento de investimento, não tem nada a ver com esse produto de alimentação ali. Eu peguei um outro exemplo aqui. Quero conhecer você melhor. Aí pega nome, Instagram, para esse expert aqui fazer sentido pegar Instagram, WhatsApp, faixa etária, onde mora, nível de escolaridade, situação profissional, faz quanto tempo que me segue. Isso aqui é para saber o quão quente é esse lead. Então, lead frio é a pessoa que te acompanha há muito pouco tempo ou entrou agora nesse lançamento. Lead morno é quem te acompanha, sei lá, 1 a 3 meses. E lead super quente é quem te acompanha de 3 meses para frente. Então, isso é fundamental aqui você entender. Você consegue ter faixa de renda. Isso aqui são todas as informações demográficas. E aqui na segunda etapa a gente vai para as informações psicográficas, né? Então, isso aqui ainda é demográfico, mas a partir daqui já começa a parte da psique da pessoa. Então, quanto que ele investe para o nosso nicho é importante, né? Quanto que já tem investido, na verdade. O que te impede de investir hoje do jeito que você gostaria? Então, aqui você entende as travas da pessoa, sentimentos que aparecem quando você pensa em investir. E aí você pode pegar esses exemplos de pergunta e adaptar para o seu nicho aí, tá? Desejos que a pessoa tem. Então, o que você quer no futuro? Qual que foi a pior experiência que você teve nesse nicho que você está falando? Qual que é os seus medos em relação a isso? Qual assunto que você tem mais interesse em aprender? E aí você pode colocar os seus assuntos aqui. Já comprou alguma coisa aqui? Eu consigo entender se esse cara é um cara comprador. Então, é bom que essa pessoa já tenha comprado outras coisas na maior parte dos casos. Em alguns casos não, às vezes você quer uma pessoa de fato que você vai ser a primeira entrada dele naquele nicho ou naquilo que você está ensinando. Mas em geral, a pessoa que já comprou antes é importante porque ela tem o comportamento de quem compra. Quem compra, compra. Então quem costuma comprar. Isso é bom, tá bom? Se a gente tomasse um café, quais perguntas você me faria? Isso aqui é muito legal, porque a pessoa, ela para e ela começa a imaginar falando com você, com um expert. E te coloca numa posição de expert na cabeça dela. Então, ó, é um detalhezinho, mas é uma parada psicológica muito forte. A pessoa, ela se pergunta, caramba, aquela pessoa, aquele expert é um especialista pra mim, é uma pessoa de autoridade, e o que eu perguntaria pra ela? Então, ela se coloca mentalmente por alguns segundos numa posição de aprendiz e coloca você ou o expert que você estiver lançando numa posição de especialista de autoridade. Então a gente faz essa pesquisa aqui para entender qualidade do público. E aí uma dica extra é o seguinte, ó. Tem essa ferramenta aqui que chama Copy Genius. Eu vou entrar aqui numa conta de um cliente nosso, é uma ferramenta minha. Quando você entra aqui, você tem as ofertas. Então aqui dentro, eu não vou abrir porque tem informações sigilosas. Deixa eu abrir uma nova oferta aqui, tá? Você vem aqui, vou colocar uma oferta teste, coloca o idioma português, isso aqui, enfim, uns detalhes técnicos que não cabe explicar aqui agora. Aqui você vai preencher, ó, tudo sobre as crenças do seu público, biografia do expert, tá tudo em inglês porque a gente está construindo uma empresa para ser global, né, vai vender lá fora, mas já em alguns dias a gente vai traduzir para português e, enfim, vai estar tudo em português aqui tranquilamente. Perfil ideal de cliente, então abastece com todos os dados aqui, oferta irresistível,
especificidade de mercado, problema único, mecanismo do problema, mecanismo da solução. Então, qual que é o problema que o seu público enfrenta, qual que é a solução que você tem para ele. Enfim, tudo isso. Quando você preenche aqui, você pode vir aqui em Flows. Na verdade, eu vou começar mostrando os agents, né? A gente tem poucos agentes aqui ainda, a gente está em MVP, então isso aqui deve aumentar muito e melhorar muito o UX aqui da ferramenta. Mas, por exemplo, você precisa entender quem que é seu público, você pode vir aqui em Ideal Customer Profile, que é perfil ideal do cliente. Você escolhe uma oferta, então a de teste, por exemplo, não está preenchida, mas você preenche. Quando você clicar aqui, ele já vai rodar. Deixa eu ver se tem alguma execução nessa conta aqui anterior. Tem, ó. Vou abrir aqui um exemplo, tá? E aí ele dá todas essas informações aqui para você sobre quem é o seu público. Então é bem legal. E aí tem vários agentes aqui, ó, para identificar mapa de objeção, enfim. E o mais legal é isso aqui, ó, Flows. A gente tem hoje 2 lançamentos, inclusive o webinário. Então você vê aqui um webinário, você escolhe a oferta, coloca o idioma. Não vou rodar porque leva uns 15 minutos mais ou menos esse fluxo aqui. Mas ele vai rodar, ó, todos esses 166 agentes em sequência. E ele vai te entregar essas copies prontas. Só para você copiar e colar. Fazer talvez um ajustezinho ou outro aqui, mas ele te entrega tudo, ó, e-mail de antecipação. Até aqui embaixo, ó, cadê? Ó, a página de vendas, os slides, as copies dos slides. Lembrando que isso aqui é tudo de copy, tá? Então quando eu falo slides do webinário, tô falando da copy dos slides. Mensagem para você mandar API oficial, e-mail de carrinho aberto, mensagem, até recuperação de venda, ó, você vê aqui, ó lá, recuperação para boleto, e-mail para boleto, mensagem para boleto, tudo, tá? Todo passo a passo. Em alguns dias a gente vai ter VSL, vai ter vários fluxos aqui que com um clique você gera essa porrada de cópia aí que você precisa. E o mais importante, são cópias validadas, né? Isso aqui é tudo eu utilizo nos meus lançamentos. Então a gente fez um webinário agora recentemente, essa semana passada, do que eu estou gravando esse vídeo aqui. A gente investiu 10 mil, voltou 56 e eu rodei esse fluxo aqui, ó. Peguei o meteórico, fiz aqui, coloquei a oferta do meu expert, né? Deixa eu deletar aqui, que essa aqui é uma conta de um cliente. Coloquei a oferta do meu expert, vim aqui em lançamento meteórico, que é o lançamento por WhatsApp. Escolhi a oferta, gerei as copies, dei uma revisada e pus para rodar. E foi super bom. Então uma dica extra aí, se você tiver interesse, a gente não tem hoje página de vendas, não tem nada, não está disponível abertamente essa ferramenta, mas tiver interesse em conhecer ela e a gente fazer uma call de 20 minutinhos aí para eu te explicar ela por dentro e te mostrar, vou deixar um WhatsApp aqui na descrição, tá? E aí você pode chamar ali que a gente troca essa ideia, beleza? Então, você começou a fase da captação e aí você vai vir para a próxima fase, que é a fase da antecipação. Essas pessoas já entraram no WhatsApp e já entraram na sua lista de e-mails. Você vai antecipar o evento, lembra? Você convidou as pessoas para uma aula. Vou usar esse exemplo aqui novamente para ficar mais claro. Uma aula onde você vai ensinar os segredos das mães para fazer os filhos comerem até 15 dias. Beleza? Esses e-mails e mensagens aqui, você tem que continuar mandando para poder aumentar o desejo por aquilo que você vai compartilhar no webinário. Então, compartilhar o segredo das mães que fazem o filho comer. E aí você gera essa antecipação. Cuidado, não exagera nisso daqui, porque quanto mais você manda mensagem no grupo do WhatsApp, mais tende a ser a saída. Então, não exagera tanto. Manda pré-webinário, ali nos dias antes do webinário, eu mandaria umas 4 mensagens no máximo, entre os dias, assim, espaçado, tá? Tomar só uma água aqui. Então, eu não exageraria tanto nessas mensagens, porque pode acontecer uma saída muito grande e aí você perde, obviamente, pontos de contato com essa pessoa. Depois a gente chegou no dia do webinário em si. E é a mesma função. No dia do webinário, eu mando 3 e-mails, vou te falar quais são. E-mail de manhã, de ó, é hoje, e-mail à tarde, de falando ó, é daqui a pouco, e e-mail de estou ao vivo. São 3 e-mails. Mensagem eu mando mais. Mensagem eu mando é hoje de manhã, um e-mail à tarde de ó, é daqui a pouco, um e-mail não, é WhatsApp. Enfim, acho que você entendeu. Uma mensagem de manhã, uma mensagem à tarde de daqui a pouco, uma mensagem de 1 hora antes, uma mensagem de estou ao vivo. Esse de 1 hora pode ser de meia hora, tá? Se ficar melhor. Uma mensagem de estou ao vivo. Depois de uns 20 minutos, uma mensagem de ainda dá tempo. Tipo, ó, tô entrando na melhor parte agora. E a hora que eu abro o carrinho no webinário,
eu disparo a mensagem nos grupos do WhatsApp com a oferta. Então são 5 ou 6 mensagens aí para mandar no WhatsApp. Por que não manda esse tanto de e-mail? Porque o e-mail ele para de entregar. E-mail é bem mais complexo. O WhatsApp não. O WhatsApp você consegue mandar, ele não vai parar de entregar da mesma forma. E o objetivo dessas mensagens, como eu te mostrei, é mais um lembrete, antecipação e gerar urgência para o evento em si, para o webinário. Aí aqui um script do webinário por cima, tá? Se você tiver interesse, comenta que eu quero o script, alguma coisa do tipo, que daí eu vou fazer um vídeo só sobre o script passo a passo do webinário. Quem sabe, inclusive, eu não faço um vídeo mostrando aqui o script usando a própria ferramenta, né? Usando aqui o CopyGenius. Inclusive, CopyGenius é um nome temporário aí, porque a gente já tem um novo nome da ferramenta, mas a gente vai transcender Copy, né? Então, a gente vai ajustar esse nome em breve. Mas no momento desse vídeo aqui chama CopyGenius, mas se você clicar no link e for para um WhatsApp ou para uma página no futuro que não chame CopyGenius, chame outro nome, não estranhe, é por causa disso. A gente já deve ter alterado aí, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Mas aí eu te mostro esse passo a passo, mas o marco principal aí do script do webinário que a gente roda. Você começa a primeira etapa ali falando da oportunidade que você tem. Então você trouxe essa pessoa porque ela tem um desejo, você tem uma oportunidade para ela. Eu tenho um segredo, um passo a passo, que vai fazer seu filho comer sem birra, sem você precisar ficar brigando e tudo mais. Então você prova e gera esse desejo pela oportunidade. Lembra que todo esse fluxo aqui, todo o processo de campanha é você vendendo a próxima etapa. Você começa vendendo a ideia do evento. A pessoa se inscreveu. Você começa vendendo a presença dela no evento. Ela apareceu. Aí você precisa fazer ela ficar até o final. Então você está sempre vendendo a próxima etapa para a pessoa. Então você começa mostrando a oportunidade. Entra na história de como você encontrou essa oportunidade. Como é que você descobriu isso. Entra no conteúdo em si. Então você tem que dar um conteúdo para essa pessoa. E aqui é importante que tem que ser um conteúdo... Não um conteúdo de... Eu não estou compartilhando a tela, né? Cabeção. Vamos lá, voltei aqui. Então, a história, né? A história de como a pessoa encontrou essa oportunidade entra no conteúdo. Esse conteúdo aqui, ele precisa ser um conteúdo wow. Que a pessoa assiste... É como se você estivesse tirando as vendas do olho dela em relação a alguma informação. Não é um conteúdo técnico, necessariamente, de aplicação. É um conteúdo que aumenta a consciência dela de que existe um caminho melhor do caminho que ela está seguindo. Tá? Não é conteúdo técnico, é um conteúdo que abre a consciência dela, que expande a consciência dela, que faz ela sentir que ela aprendeu alguma coisa, que ela avançou. Mas esse avanço não é um avanço técnico de aplicação de fato daquilo, é um avanço de consciência em relação àquele problema e àquela solução, tá bom? E finaliza com a oferta, faz o pitch, clica e compra, e aí faz uma oferta aqui, que eu chamo de oferta power. Então também posso trazer isso aqui num próximo vídeo. Qual que é o nome disso? Eu chamo de sigla, mas não é sigla, né? Quando é uma sigla de um nome, mas enfim, tem um nome para isso. Depois eu lembro. E aí são as características de uma oferta irresistível que eu chamo de oferta power, tá bom? Por último, uma vez que você fez o pitch de vendas, você entra na fase de carrinho aberto. É a fase que está pronto para a pessoa comprar. Imagina que você abriu o carrinho na terça-feira, à noite, e você vai ficar com o carrinho aberto até um domingo. Então você tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você tem 5 dias para você se comunicar com essa pessoa. O que eu faço nesse período? WhatsApp e e-mail todos os dias. Eu mando 2 e-mails por dia e mando 3 a 4 WhatsApps por dia. Tem um detalhe que eu esqueci de colocar aqui também. Vou escrever em texto aqui só para deixar, que é posts orgânicos. Então isso aqui também é importante. Todos os dias fazer posts orgânicos aqui. Falando, tá aberto. Só que obviamente você vai mudando. Você precisa mudar os ângulos que você está conversando. Então você não vai ficar repetindo, né? Você não vai virar como é que fala? Um negócio de oferta. Catálogo de oferta. Tá bom? Eu coloquei isso aqui porque é o seguinte, em alguns dias, para você dar picos de faturamento, porque você abriu o carrinho, aí você vai dar um pico de faturamento. Você vai ter outro pico de faturamento no último dia, por causa da escassez. Então você tem um grande pico de faturamento no primeiro dia e um pico um pouco menor no último dia. Essa é a tendência. Como que eu faço para dar picos de faturamento no meio do carrinho aberto? Você pode trazer
bônus e coisas específicas para quem comprar naquele dia. Coisas que não estavam planejadas ou estavam planejadas por você, mas você não tinha revelado ainda. Então você deixa para revelar em dias específicos durante o carrinho aberto. Então, esses dias aqui ele gera receita, esses presentes extras aqui. E aqui é o momento de você vender ativamente. Bota vendedor para falar com todo mundo dos grupos do WhatsApp. E é uma ferramenta que eu testei recentemente e gostei bastante numa campanha nossa aqui. É esse GPT Maker, que ele cria agentes de inteligência artificial usando o seu WhatsApp. Então é bem legal, gostei bastante dessa solução. E se quiser também eu trago vídeo explicando como estruturar o seu agente dentro do GPT Maker. Eu, enfim, gastei algumas horas ali aprendendo, depois que aprende é tranquilo. E obviamente eu traria para você aqui uma maneira, um passo a passo, sem você precisar aprender tudo isso, tá bom? Vou deixar o link do GPT Maker aqui embaixo, se inscreve pelo meu link, é meu link de afiliado, enfim. Talvez você não conheça essa ferramenta, eu estou te apresentando, nada mais justo você clicar no link aí e dar essa força, que eu ganho uns créditos de volta, tá bom? Então você paga crédito, né? Cada conversa gasta um crédito lá, cada mensagem. E aí, se você se inscrever lá com o meu link, eu ganho uns créditos de volta. E eu só tô te indicando porque de fato faz muito sentido usar essa ferramenta. E lembra que, né, se tiver interesse em conhecer o Copy Genius por dentro, me chama no WhatsApp que a gente troca essa ideia. Então esse aqui é o framework dos webinários milionários. É esse o processo basicamente que a gente faz para fazer lançamentos com webinários, ou lançamento semente, né? Muita gente conhece também webinário, esse tipo de lançamento como lançamento semente, que foi a forma como o Érico Rocha popularizou esse tipo de campanha de vendas. Fechado? Comenta aqui embaixo se você curtiu esse vídeo. Tamo junto. Deixa seu like, também é importante. Sempre lembra disso, deixa o like, comenta se isso gerou valor para você, porque eu preciso do seu feedback. Não tem outra maneira de eu ter o seu feedback se foi bom ou não, que não seja você comentando e falando, cara, eu quero isso, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, fala sobre tal assunto, traz tal assunto. Inclusive eu dei algumas dicas aqui de coisas que eu posso trazer no futuro. Se fizer sentido, comenta aqui que a gente troca essa ideia num próximo vídeo. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!